O convívio geracional é de fundamental importância. A interação entre pais, filhos, avós ajuda a combater preconceitos, a promover a transmissão de valores e conhecimento. E ainda é um instrumento essencial para que a gente aprenda a ser solidário. O que contribui com a qualidade de vida, gente, de todos nós. Porém, nesse nosso mundo moderno, a convivência entre gerações, entre diversas faixas etárias, tem sido cada dia mais difícil. E qual o impacto disso nas comunidades? Para conversar sobre esse tema no estúdio hoje, dois especialistas. José Carlos Ferrinho, psicólogo, doutor em psicologia social, especialista em gerontologia pela SBGG, em programas intergeracionais pela Universidade de Granada e autor dos livros Coeducação entre Gerações e Conflito e Cooperação entre Gerações. Também no estúdio, Ruth Lopes, psicóloga, doutora em saúde pública pela USP, professora na PUC, São Paulo e coordenadora do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Envelhecimento. Prazer recebê-los aqui no programa. Prazer é nosso. Então, vamos falar sobre intergeracionalidade. Vamos primeiro, começando, para a população, definir esse nome que tem sido tão utilizado. E por que está acontecendo esse distanciamento entre as gerações nas famílias de hoje em dia? Bom, se a gente tomar como ponto de partida a própria palavra intergeracionalidade, né, esse prefixo inter pressupõe relação, pressupõe relações entre pessoas de idades diferentes. E é já um tema que levantou preocupação desde a antiguidade, da Grécia, de Roma, à medida em que os filósofos já faziam algum tipo de consideração sobre, por exemplo, o comportamento dos jovens, né, desde a antiga Grécia, com as mesmas críticas que hoje nós se faz em relação ao comportamento do adolescente, isso, aquilo, né? Sob determinado aspecto, com alguma razão, sobre outros aspectos, com um certo preconceito em relação aos jovens, né, por parte desses velhos filósofos, não é? E aí nós temos também essa questão do preconceito, que é uma via de mão dupla. Né? A gente percebe que há uma intolerância, muitas vezes, né? Dos dois lados, o chamado preconceito etário. Perfeito. Não é? Porque não é só... Desculpa, conta quantos anos tinham esses velhos filósofos, com que idade eles morriam. Né? As pessoas vão se assustar, não tem nada a ver com a realidade de hoje. Realmente, chegar, por exemplo, aos 60 anos era um privilégio dos privilégios da antiga Grécia. Né? Mas, enfim, mesmo não tendo as idades muito avançadas, já estabeleciam uma certa divergência, muitas vezes, com as gerações mais jovens. Agora, o fato hoje de estarmos vivendo por muito mais tempo, né? Hoje nós não morremos mais aos 30, 40 anos, aos 50, a gente não é um idoso abandonado, que não tem mais o que fazer da vida. Quer dizer, hoje isso é uma realidade no Brasil. E esse viver por mais tempo, é claro que acirra, não acirra? A questão, inclusive, dos conflitos entre as faixas etárias nas famílias, Ruth? Olha, acirra esses conflitos, mas também traz algumas coisas bem interessantes, novas. Né? Dentro da academia, a gente foi obrigada a procurar outras palavras para poder pensar sobre esse momento transitório. Né? A gente costuma dizer que hoje em dia o período do envelhecimento ele acaba tomando muitas vezes mais anos do que a tua fase de idade produtiva. Né? Então vamos pensar, depois da faculdade, 30 e poucos anos, você trabalha, constitui família, chega aos 60 e não morre. Né? Aí, dos 60 aos 90 e pouco, né? Hoje em dia é um fato muito comum e nós temos à nossa volta. Bom, aí a gente começou a ver que os velhos também não se portam da mesma maneira, né, como os velhos de antigamente. Eu, pelo menos, olho as fotos da minha avó, né? E a minha avó tem toda uma postura, né? Não tingiam os cabelos. Não tingiam o cabelo. Ou pintamos, colorimos o cabelo, né? Mas, enfim, há exigências
para que esse velho seja de outra maneira, né, se porte de outra maneira, e há também o desejo desses velhos, bom, já que a vida está aí, vamos pensar como nós vamos fazer escolhas nessa inserção, né? E aí, se a gente pensar nos núcleos familiares, né, é onde se dão os primeiros confrontos. Um alô que eu acho importante. Quando eu estou falando núcleo familiar, eu não necessariamente estou falando no núcleo tradicional mãe, pai e filhos. Estou falando pessoas que se juntam, né, e que fazem muitas vezes essa opção pela família, né? Quer dizer, vizinhos, colegas de trabalho, né? Se constitui ali um grupo, né? E nesse grupo é que se vão se dar esses embates que exigem novos termos. Por exemplo, a envelhecência e a avosidade, que são termos que surgiram para se pensar esses momentos. Aliás, duas questões muito interessantes que você acaba de colocar. Uma delas, vamos definir um pouco desse novo termo, avosidade, né? Que é muito interessante mesmo para essa discussão desse nosso momento tão contemporâneo com essa nova realidade. Né? Olha, sem dúvida nenhuma, esse termo avosidade, ele vem de um pensar, como a gente fala da adolescência, pensar nesse período como um momento de direito a crises. Né? A crises existenciais, a crises de opções de vida, a confrontos entre expectativas dos de fora, expectativas dos núcleos familiares. Né? Então, a gente começou a pensar nessa avosidade, mais no sentido não de uma idade cronológica, mas de uma relação com o outro. Né? Assim como o José Carlos falava da intergeracionalidade, a avosidade é pensar essa relação com aqueles que poderiam ter a idade do neto. Né? Então, acho que é importante esclarecer isso. Não precisa ser um neto consanguíneo. Perfeito, né? perfeito. Mas pode ser, né, um vizinho jovem, uma criança do vizinho que você adota. Né? E nesse âmbito da família, acho importante também registrar que essa avosidade assume diferentes formas, dependendo, por exemplo, da classe social. Estou me lembrando do trabalho do Paulo de Sales Oliveira, que escreveu um livro chamado Vidas Compartilhadas. Ele fez a pesquisa dele junto à população pobre, à população simples, da periferia de Marília, no interiorzão de São Paulo. Nessa experiência, ele verificou que aquela relação, né, avós e netos, tinha muito o caráter do cuidado com os netos, porque nas populações, nas famílias mais pobres, é muito comum os descasamentos, ou então o marido que some, ou a mulher que é obrigada a trabalhar. O pessoal não tem recurso para botar babá, botar empregado doméstico e tal, e tem, então, essa incumbência, né, para as avós. E é tão bonito o estudo dele que ele mostra que, apesar dela ter que assumir um encargo danado, às vezes são muitas crianças, às vezes tem o acúmulo das tarefas domésticas, ainda há momentos de brincadeiras, de lazer, de trocas de afeto, de carinho, né? Então, é uma coisa boa. E, por outro lado, a Miriam Lins de Barros, do Rio de Janeiro, fez um estudo sobre a avosidade nas classes médias cariocas, né? Aí você tem outro tipo de avó, né? Uma avó que tem a sua agenda, tem os seus compromissos, e então ela adora os netos, enfim, se relaciona bem com eles, mas assim, tudo dentro da agenda dela, não é? Até porque também tem aí a colaboração da babá, né? Pelo menos de uma empregada doméstica e tal, para os cuidados. Então a gente tem que também ver, né, pelo recorte de classe social, como é que ficam essas relações dentro da família. E as próprias regionalidades culturais, né? Que também faz muita diferença. A gente está falando de um país, assim, completamente heterogêneo, né, nesse sentido. Agora, pegando como gancho o que a Ruth acabou de dizer, eu queria saber de você, José Carlos, assim, hoje a constituição familiar dessa intergeracionalidade extrapola a questão consanguínea de pai, mãe, filho e o avô e a avó que ainda vivem.
Pegando esse gancho, então, esses exemplos que você acabou de citar é muito interessante porque nós podemos cada vez mais botar essa questão da importância das gerações estarem convivendo em todos os ambientes que fogem do ambiente familiar. E isso está nas ruas, está no metrô, está no ônibus, está na escola? Por exemplo, na empresa. Hoje nós temos, a partir de 2005, começaram essas preocupações do pessoal de RH, pessoal da área de pessoal, né, das empresas, e de consultores e tudo, no estudo, no perfil das gerações que estão no mesmo espaço de trabalho. Tá. Então nós temos aí, né, a geração Y, ou Millennium, que é esse pessoal aí dos 25, 30 e poucos anos. É muito impreciso isso, né? Quer dizer, cada um amadurece num ritmo, Claro. etc. Não dá para cronologizar de um modo assim, absoluto essas fases. Né? A geração X, que é intermediária, a geração Baby Boomer, né, que são os caras mais velhos e tudo mais. Por quê? Porque há, né, diferentes perfis, diferentes modos de enxergar a realidade e tal dentro da empresa. Evidentemente que esses programas dentro da empresa visam a produtividade. Claro que há o interesse aí do empresário, do patrão e tal. Mas pode ser, de fato, uma situação de ganha-ganha. Ou seja, se melhora a produtividade da empresa, mas, por outro lado, também se cria um ambiente de trabalho mais agradável, mais estendido, menos conflituoso, mais saudável e por aí afora. Então, só para falar de mais um campo. Né? Às vezes, esses especialistas em recursos humanos que tratam desse problema exageram um pouquinho na estereotipia, naquela rigidez de dizer como é que é a geração mais jovem, como é que é a geração mais velha. A gente não pode também estereotipar muito, porque aí a gente cai no preconceito. E aí, em vez de aproximar, acaba afastando. Claro. Por quê? Se os mais velhos acham que os jovens não aderem ao trabalho, porque hoje ele está nessa empresa, amanhã está lá, então ele também não vai ter muito entusiasmo em se aproximar do jovem trabalhador. E o jovem trabalhador, você acha que o cara mais velho, da geração Baby Boomer, né, é um cara ultrapassado, intransigente, que não evolui, ele também não tem Vai diálogo. dificultar Então, essa relação. a ideia é criar um espaço de convivência positivo. Né? Claro. E eu diria até mais, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas nessa questão do trabalho, até as gerações mais velhas, nós estamos com um movimento intenso para, inclusive, o aproveitamento dessa mão de obra experiente, que é outro grande desafio que a gente enfrenta. Né? A gente volta logo depois do intervalo. Você não sai daí não, a gente volta já já.